Tudo ok? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, esta palavra não é senão a tua palavra. E nós queremos agora, Pai, pedir que o Senhor, através do teu Santo Espírito, sonde os corações. E aquele coração que estiver aberto, sensível, aquele coração que estiver disponível, vai receber algo poderoso do Senhor nessa noite. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o teu agir, nada vai tirar a nossa atenção, nada vai nos tirar, ainda mais nesse dia, Pai, de celebração de Santa Ceia do Senhor, reafirmar o nosso voto de aliança contigo, comendo da tua carne, bebendo do teu sangue, como o Senhor nos ensinou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, todos nós temos o nosso meio de vida. Fala comigo, meio de vida. O meio de vida ele é sonhado por todos, que é o nosso ganha-pão. É o que coloca comida dentro de casa, roupa, que faz você viajar, aproveitar, não é? Meio de vida é o seu trabalho, é o seu meio de conseguir recursos para casa. E o problema é que grande parte dos nossos problemas de depressão, de estresse, de frustração, vem do nosso foco no meio de vida. Por quê? Porque o meio de vida ele embriaga, a pessoa fica envolvida. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que comprar, eu tenho que conquistar, não é? E a gente começa a achar que a gente é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente comprou, aquilo que a gente conquistou. É algo embriagante. E aí, eu não vim falar hoje de meio de vida ou ganha-pão. Eu vim falar com vocês de missão de vida. Fala comigo, meio de vida é diferente da minha missão de vida. Meio de vida tem a ver com o mundo de agora, com esse mundo passageiro, com o que nós fazemos aqui. Mas a missão de vida tem a ver com eternidade. Com eternidade. O que nós plantamos aqui, vamos colher não só aqui, mas vamos colher também da eternidade. Pastor, e aí? E se eu resolver dar mais prioridade para a minha missão de vida do que para o meu meio de vida? Eu vou ter dinheiro para comprar meu pão? Eu vou ter sustento? Como é que eu vou me virar? O senhor vai pregar hoje sobre missão de vida. E aí? Mas e o meu meio de vida? Olha, eu não vou falar nada da minha cabeça, vou falar o que Jesus falou. Ele disse assim, tem um segredo para você prosperar, crescer, para você conquistar. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. E aí, essas coisas pelas quais você tem perdido o sono, você tem se preocupado, essas contas, esses boletos, essa roupa, aquela viagem, tudo isso vai ser acrescentado na sua vida quando você pensar na sua missão de vida, na missão eterna, naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Ele falou assim, ó, vocês não têm que ser como os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que ficam aí se preocupando o que comer, o que vestir. Busquem primeiro o reino e a sua justiça, porque tudo vos será acrescentado. Agora, se você duvida até de Jesus, irmão, não dá nem para eu continuar pregando aqui. Para começar, ele disse, se você focar na missão de vida, no que Deus tem para você, naturalmente você vai ter sucesso no seu meio de vida, vai ter sucesso profissional, sucesso onde você colocar as suas mãos, sucesso nos seus empreendimentos. Quem está comigo aí? Por exemplo, pastor Felipe trabalha numa empresa, tem lá os seus comandados, ele tem uma área de comando, mas aqui ele exerce uma missão de vida como pastor. Ele serve como pastor, não é? Nós temos aqui pessoas que estão no diaconato servindo, mas lá fora eles têm um outro meio de vida, um ganha-pão. Porque você tem o lugar onde você ganha vida e o lugar onde você serve. E eu vou dizer algo para você, o lugar onde você serve a Deus garante o seu ganha-pão lá fora.
O Senhor Jesus chegou num lugar com os discípulos, e quando eles entraram naquele recinto, o natural era um escravo, um servo, vir, era a cultura deles, lavar os pés daqueles visitantes. Então, eles chegam lá naquele lugar, não tem ninguém lavando os pés deles. Imagina a conversa: ô João, fala Pedro, cadê o rapazinho aí, o servo que vem lavar os pés? Até agora não apareceu. É mesmo. Pois é. E aquele comentário geral: cadê aquele que lava os pés? Cadê o servo? Cadê o escravo? E Jesus ficou observando. E Jesus então se retira. E alguém deve ter perguntado: cadê Jesus? Onde que o mestre foi? Será que ele foi chamar atenção? Porque até agora não apareceu alguém para lavar os nossos pés. E volta Jesus então com uma bacia com água, uma toalha no seu ombro, e olha para eles e fala assim: pode assentar, vocês estão esperando o servo aí? Ele chegou. E eles meio assustados se assentaram. Jesus falou assim: olha, o que eu faço agora vocês não entendem. Você veio aqui hoje, talvez não entenda por quê. Espera, porque o que Deus está fazendo agora você vai entender um dia. E aí ele começa a lavar os pés. Chega uma hora que ele vai lavar os pés de Pedro, e Pedro fala assim: não, o senhor não vai lavar meus pés não. Falou: Pedrão, deixa eu dizer algo para você. Se você não permitir que eu lave os seus pés, esse pezão feio seu aí, você não tem parte comigo. Interessante que Pedro não aprendeu a lição não, ele enquadrou Jesus. Jesus falou, e está lá escrito nesse texto: porque o servo não é maior do que o seu senhor. Que negócio é esse? O cara é servo de Jesus, se assenta numa cadeira e quer dar ordem para ele, que é o Senhor. Um dia Jesus falou assim: ei, a minha missão é morrer por vocês, eu vou morrer, vou ressuscitar. Aí Pedro: opa, não, o senhor não vai morrer não. Aí Jesus olha para ele: para trás de mim, Satanás. Porque o servo não pode enquadrar o seu senhor, e nem aquele que é enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus quis dizer: se vocês não querem servir, nem adianta andar comigo, não adianta me ouvir. Está chegando o fim da minha missão aqui na terra. Se vocês não entenderem essa lição principal, vocês não podem ter parte comigo. E aí Jesus termina de lavar os pés deles e falou assim: eu quero que vocês entendam uma coisa, porque eu dei exemplo para vocês. Mesmo sendo eu Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. E aí ele diz assim no final: se vocês entenderem essas coisas, vocês serão bem-aventurados, felizes. Ei, tem gente aqui procurando o segredo da felicidade em livros de filosofia, procurando em livros de autoajuda, procurando em vídeo da internet. Eu vou resumir tudo que você está preocupado e procurando em uma frase só que Jesus disse: se você entender que a melhor coisa que existe para nós é servir, você será feliz de verdade. Por que eu estou falando isso? Sabe? Jesus mostrou 3 coisas ali. Primeiro, ele mostrou a razão pela qual ele serve. Por que eu sirvo? Fala comigo. Primeiro, por que eu sirvo? E aí, com o seu jeito de lavar os pés, ele mostrou a segunda coisa: como eu sirvo. Fala assim: segundo, como eu sirvo. Em terceiro lugar, ele mostrou, e foi bem claro ali, ele mostrou a quem ele serve. Fala assim comigo: primeiro, por que eu sirvo? Segundo, como eu sirvo? Terceiro, a quem eu sirvo? Por que eu sirvo? Não é porque a igreja está precisando de servo, não, irmão. Não é porque a igreja está precisando de voluntário, não, meu irmão. É porque o mundo está carente de pessoas que servem. As pessoas lá fora não servem, elas não gostam de servir. E quando você de repente está no trânsito, você para uma pessoa passar, um carro passar, o cara fica assim, eu todo emocionado, não está acostumado com pessoas servindo ele no trânsito.
Você entra no elevador e quando você vai sair, fala para a ascensorista assim: Deus te abençoe, viu, querida? Um ótimo dia lá. Fica assustada, porque ela está ali meses, ninguém nunca falou isso para ela. O mundo está precisando. Jesus mandou todo mundo sentar. Nenhum deles entendeu e falou: o que eu faço agora vocês não entendem. Porque Jesus sabia que eles não entendiam o que era servir, qual é a importância de servir. Então teve que vir alguém que estava à destra de Deus Pai. Deus deixou de ser Deus para ser filho do homem na terra, para se ajoelhar aos pés dele, para dizer: ei, eu vim diretamente da eternidade para dizer para vocês que vocês estão buscando a felicidade no lugar errado. A felicidade vem quando você começa a fazer o que eu estou fazendo agora, servindo ao próximo. Jesus mostrou: por que eu sirvo? Porque essa é a minha natureza. Você se lembra um sábio andando com os seus discípulos? Ele passou na beira de um rio, o escorpião estava passando lá e ia morrer afogado. Ele pegou o escorpião pela mão e foi tirar o escorpião da água. O escorpião picou a mão dele. Na hora a mão dele inchou. E aí ele, com a mão inchada, foi com a mão esquerda, pegou um galho de uma árvore, porque o escorpião caiu na água de novo. Aí ele foi lá e pegou o escorpião com um galho de árvore e tirou ele da água. Os discípulos ficaram um pouco revoltados: mestre, o senhor é tão sábio, que nós estamos aqui embasbacados com a bobeira que o senhor fez agora. Como é que pode? O senhor vai pegar um escorpião, ele pica a sua mão, ele cai na água de novo, o senhor vai lá e salva ele novamente? Não é possível. Ele falou assim: olha, o escorpião agiu segundo a natureza dele, e eu agi segundo a minha natureza. Deixa o mundo agir segundo a natureza do mundo, segundo aquele que jaz do maligno. Deixa as pessoas acharem que é melhor ser servido, que ser mandão, que ser o chefão. Mas você tem a natureza de Jesus, você vai servir, você deve servir. Quando Pedro fala para Jesus assim: o senhor não vai morrer não, para trás de mim, Satanás, porque o meu Pai, que tem o cargo mais alto do universo, serviu o mundo com a minha presença aqui. Ele amou esse mundo de tal maneira que ele serviu o mundo com o seu filho. E eu vou servir a vocês com a minha morte e minha ressurreição, mas eu vou para a cruz primeiro. Eu vim aqui para servir. Ei, entendam, eu vou explicar para vocês novamente. Eu já disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por amor e resgate de muitos. Ele veio para servir. Você não entende? Pedro, quando você me diz para eu não servir, para eu não morrer, você está dizendo: Senhor, não sirva a humanidade. Você está enganado, eu vim para servir. Pedro, quando você fala para não lavar os seus pés, você está dizendo: negue a sua natureza, isso é satânico. A minha natureza é servir. Pergunta para o seu irmão: qual é a sua natureza? Ah, não, eu nasci assim, vou morrer assim, minha família, todo mundo é bravo, que quando a gente cai na porrada mesmo, a gente fala, bateu, levou. Ei, nova criatura em Cristo. Até a maldição de sangue, ela é cortada por causa do sangue do Cordeiro que está sobre a sua vida. Por que você não vai mudar? Vai seguir tradição idiota de família? Uma tradição de violência, uma tradição de ignorância? Um amigo meu era casado, e um dia ele estava discutindo com a esposa. Ela falou assim: você toma cuidado comigo, hein? Eu tenho 5 tios que já mataram o marido. Falei: o quê? Você está querendo dizer que você vai me matar também? Entenda como quiser, minha família é assim. Estou falando tradição idiota, porque toda família tem algumas tradições que não são boas. Tem algumas tradições, porque tradição é algo que parece bom, mas pode ser algo ruim, ou uma mentira que foi propagada durante tanto tempo que virou tradição. Toda vez que o diabo vê você servindo, ele vai tentar te impedir, porque ele sabe a bênção e a alegria que vai ser trazido para a sua vida quando você for servo. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês. É normal o crente orar? Sim ou não?
É normal o crente cantar, ler Bíblia? É normal o crente jejuar? Hoje em dia nem tanto, né? Mas deveria ser. É igual o cara vai fazer o jejum de Daniel, corta 3 alimentos, ele coloca Coca-Cola, mas ele toma Pepsi no período que ele cortou a Coca. Sacrifício, meu Deus. É igual o outro também que ele faz o jejum do café, mas ele não tomava café, tomava Toddy. Um procurou assim com essa história. É normal para o crente orar, jejuar, vir à igreja é normal para o crente, não é? Mas tem algo que não deveria, ou melhor, tem algo que é normal para o crente que não deveria ser. Ficar arrumando picuinha dentro da igreja, formando grupinho, fofoquinha, ciúminho. Igreja que tem servo não tem competição. Onde tem servo não há competição, não há grupinho, não há conversinha. Sabe o que deveria ser normal na igreja? Deixa eu pedir ajuda para alguém aqui. Não sei se vai dar não. Bom, vou usar os dois aqui mesmo. Escuta, o que você está fazendo com esse teclado aí? Sai daí agora, rapaz, que eu que vou tocar. Eu quero servir aí. Me dá essa guitarra aí que eu vou tocar. Estou brincando, eu não sei. Deveria ser normal para o crente brigar para servir. Não, você não vai varrer não. Me dá a vassoura, não tem 2, então eu te ajudo. Vamos nós 2 varrer. O normal para o crente deveria ser brigar para servir, não brigar por picuinha e besteirinha dentro de igreja. É por isso que tem um monte de crente infeliz, confuso, sem convicção da sua própria fé, porque está envolto em conversinhas. Eu quero dizer algo para você aqui. Se você é líder e os seus liderados estão formando um grupinho contra alguém e você não toma atitude, você é conivente, é o líder da rebelião. Ou a líder. Está entendido? Se Jesus vier agora aqui tomar o microfone da minha mão e falar assim: igreja, por que você serve? Qual seria a sua resposta? Eu já dei a resposta, você que não prestou atenção. Se Jesus vier aqui perguntar por que você serve, eu vou dar uma dica, vou te ajudar. Você vai falar assim: Jesus, porque eu tenho a sua natureza. Vamos treinar? Fala assim: Jesus, eu sirvo porque eu tenho sua natureza. Agora, se ele vier e pegar o microfone da minha mão e fizer uma pergunta seguinte: ei, por que você não serve? Qual seria a desculpa? Jesus conta uma história, escuta isso, de um homem que ia dar a festa para o seu filho e tudo mais, e chamou uma turma bacana. Aí um falou assim: ó, eu não posso ir, estou ocupado, eu comprei uma fazenda, eu tenho que ir lá. O outro deu uma desculpa que tinha que resolver um problema com a família. O outro disse que tinha uma desculpa para resolver os seus negócios. São as desculpas mais básicas para não servir, para não vir à igreja. Ah, não deu, chegou uns parentes lá em casa. Ah, não dá por causa disso, porque minha família ocupa muito meu tempo. Ah, meu trabalho, Deus me promoveu, Deus me deu uma promoção, agora eu trabalho tanto que eu não consigo nem vir nos cultos direito. Ah, porque ele orava para comprar a fazenda, agora comprou a fazenda, já não vem mais de domingo, que está na fazenda domingo. Ei, o filho do carpinteiro, aquele que é o chefão do reino, ele está andando por aí e fazendo convite para a festa, fazendo convite para você ter uma vida vitoriosa, fazendo convite para uma mudança na sua vida. Então para de dar desculpa, porque aquele que dá desculpa não está apto para o reino, não vai viver o reino, não vai usufruir das benesses do reino, sempre com uma desculpa, sempre dizendo algo que não pode, sempre. Ei, Davi tinha muitos pecados, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Saul, o rei que estava antes dele, caiu por quê? Apesar de pecar muito menos do que Davi, ele vivia uma vida de desculpas, explicações. Sabe aquela pessoa que você vai falar um negócio para ela para ajudar, uma verdade, mas ela sempre tem uma resposta, sempre tem uma desculpa a tudo? Não, eu tenho uma justificativa para não estar lá, para não ir, eu não posso, eu não tenho tempo. Irmãos, a maior desculpa esfarrapada que conheço do ser humano é: eu não tenho tempo.
As pessoas que são mais produtivas no mundo são aquelas que mais têm tempo. Explica isso para mim. As pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, mais produtivas são aquelas que sempre têm um tempo útil para fazer algo. Aqueles que não têm nada, não realizaram nada, sempre dizem: eu não tenho tempo, meu tempo acabou, eu não tenho tempo. Ei, Jesus não está interessado em quem fica dando desculpa. Ele não está preocupado se você é capacitado. Ele está procurando alguém que está disponível, alguém que é humilde o bastante para usar, para o reino de Deus usar. Faça uma oração comigo, levanta a mão direita e fala assim: Pai, me livra de ser um imprestável na face da terra. Eu quero produzir. Retira da minha vida a maldição de ser infrutífero. Querendo ou não, você vai viver duas naturezas aqui na terra. Quer dizer, uma delas. Não dá para ficar vivendo as duas. Natureza divina ou natureza maligna. Lá na Bíblia, fiz uma pesquisa, olha só. A palavra servo aparece 464 vezes. A palavra serva, 81 vezes. A palavra servir, 54 vezes. A palavra serviu, 19 vezes. A palavra serviço aparece 63 vezes. A palavra serviram, 35 vezes, no total de 716 citações sobre servir. Sabe o que eu achei sobre ser servido? 17 citações. Essa Bíblia que você carrega aí, que está no seu celular, ela fala o tempo todo sobre servir, sobre servo. O ser servido, é isso aqui, ocasiões bem pequenas. Porque servir é fruto da natureza de Deus. Mas querer ser servido é a natureza satânica. Você pode ocupar o mais alto cargo na sua nação. Se você é de Deus, você vai continuar servindo. Tem consciência que é servo. Porque servir tem a ver com pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Tudo que eu fizer reflete nas pessoas. Tudo que eu falar reflete nas pessoas. Toda atitude que eu tomo reflete nas pessoas. Não, eu quero ser servido porque eu sou chefe, eu comprei, eu fiz, eu realizei, foi eu que construí tudo, então eu quero ser servido. Ei, cuidado, porque um anjo de extrema grandeza, ministro de louvor no céu, inclusive ministro de louvor, presta atenção, você que está no teatro, na dança, você que está na área das artes, essa era a área que Lúcifer atuava, é a área que ele gosta de sempre causar confusão. Fiquem espertos e andem em oração e espírito vigilantes. E aí Jesus mostrou por que eu sirvo, é a minha natureza. Ele depois mostrou como eu sirvo. Ei, ele serviu como o pai dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você nunca vai servir realmente se não servir com amor. Servir não é com a mão, servir é com o coração. Ei, é sem interesse. Tem gente, eu não sei se tem alguém aqui essa noite assim, mas tem pessoas que só vão servir alguém que pode dar algo em troca. Se vier um coitadinho, um pobre, uma pessoa que não tem nada para dar em troca, não ajuda, não ouve, não para. E aí Jesus falou: olha, cuidado, porque o amor de muitos vai se esfriar nos últimos dias, por causa da multiplicação da iniquidade. Aquele menino que bateu lá na janela, no seu ouvido, você nem abriu para dar um sorriso para ele. Você falou: não, esse menino vai comprar droga, vai dar dinheiro para a mãe dele, não interessa o que ele vai fazer. Tenha compaixão das pessoas. Você não serve apenas com o seu sorriso, com a sua mão e com o coração. Você também serve as pessoas com o seu dinheiro. Você quer servir de verdade? Deus só recebe realmente no seu trono o serviço motivado pelo amor. É normal o crente falar assim: olha, Jesus te ama. Jesus te ama, viu, querido? Estou falando com você, Jesus te ama. Mas se eu ficar só nessa afirmação, fica vazio. Porque a pessoa só vai acreditar que Jesus ama ela de verdade quando ela vê você agindo. Quando ela vê você realizando mesmo as obras que ele realizava. E aí um homem... deixa eu falar sobre isso aqui.
Como eu sirvo, irmão? Como que eu sirvo? Como eu sirvo? Como? Vocês estão ligados aqui comigo? Como que eu sirvo? Fala assim: eu só sirvo se for com amor. É por isso que muitas igrejas começam a aparecer os crentes problemáticos. Eu fui embora porque eu dançava e ninguém deixava eu dançar. Fui embora daquela igreja porque eu pregava e ninguém deixava eu pregar. Fui embora daquela igreja porque eu tocava e ninguém deixou eu tocar. Ninguém me deixou dançar, ninguém me deixou fazer nada. Deixa eu dizer algo para você que já deu essa desculpa. Aqui em Contagem, Betim, Belo Horizonte, está cheio de hospital. Por que você não foi pregar para quem está lá moribundo na cama? Por que você não foi dançar para os velhinhos no asilo aqui, orar para eles, cantar para eles? Porque você não quer servir de verdade ao próximo. Você quer subir num palco e aparecer. Como ninguém deixou você aparecer, você ficou revoltado e foi para outro lugar querer aparecer. Ei, você pode sim, se você tem talento, pode cantar, dançar, pular aqui nesse altar, apresentar, louvar o Senhor. Mas o verdadeiro serviço vai aparecer lá fora. É lá que aparece se você serve ou não serve as pessoas, se é com amor ou se é por interesse. E aí um homem chega para Jesus e fala assim: Senhor, como eu faço para ser salvo? Eu quero aprender. Aí Jesus começa a contar uma história para ele: olha, você tem uma história de um homem que foi assaltado, apanhou e ficou no chão caído, sangrando. E ele passou a madrugada ali caído, e pelo amanhecer descia um sacerdote de Jerusalém para Jericó. Fala comigo: descia. E aí ele descia, o sacerdote olhou aquele homem caído, ficou olhando, passou de largo e não fez nada. E aí a palavra de Deus diz, que Jesus conta assim: olha, descia um levita de Jerusalém para Jericó. Fala comigo: descia de Jerusalém para Jericó. E aí o levita passou e viu o mesmo homem caído, também não fez nada. Por falar em levita, tem muita gente que fala que é levita. O levita, ele cuidava do tabernáculo, da limpeza do tabernáculo. Ele era padeiro, ele era porteiro, ele era tudo. Se uma pessoa se diz levita e não limpa nem a beirada do vaso quando usa ali, então você não é levita coisa nenhuma, você está só tocando o instrumento. Serviço, Arlete. Você já reparou que muitas pessoas querem o título do serviço, mas não quer trabalhar, né? Assim também é muito cristão, ele quer o título de cristão, mas não quer servir. E aí Jesus conta a história. O sacerdote desceu, o levita desceu, e aí veio um samaritano passando. Ele não estava descendo, ele estava passando. E quando ele passou, ele viu aquele homem, passou azeite nas suas feridas, e ele deu vinho, porque é redenção e cura. Ele foi levando para aquele homem e colocou ele no seu animal. Ele disponibilizou o animal dele. Ele serviu aquele homem com suas posses e levou ele até uma hospedaria. Na hospedaria ele deu 2 denários, tirou dinheiro do bolso para servir aquele homem e disse: ó, o que passar desses 2 denários eu pago na volta, pode fazer o que for preciso aí para ele. Entenda uma coisa: quando Jesus cita o nome das 2 cidades, Jerusalém e Jericó, ele tem um propósito. Jerusalém é a cidade da paz, da bênção e da presença de Deus. Jericó foi amaldiçoada por Josué. Eles estavam descendo da bênção para a maldição. E quando você está descendo da bênção para a maldição, quando você está em decadência espiritual, você nunca consegue ver a dor do próximo e agir, e ajudar, e servir. Você só olha, porque é uma decadência espiritual, uma distância real do Espírito Santo, uma distância da presença de Deus. Mas aquele homem que era uma raça rejeitada, samaritano, que ninguém gostava, aquele homem que para o judeu não prestava, ele viu, se compadeceu e agiu. A igreja tem que parar de ficar vendo e não se compadece e não age. Ai, que dó. Ei, dó é doença. Não tenha dó de ninguém, porque dó, você fica só olhando o sofrimento do próximo. Compaixão é: puxa vida, que sofrimento, que dificuldade, e você se mobiliza para ajudar aquela pessoa. Compaixão que o crente tem que ter, e não dó.
Dó é você olhar uma pessoa afundando na areia e não fazer nada. Fala, tadinho, ele está afundando na areia, olha lá, morreu. Mas compaixão é, antes que ele morra, eu vou lá fazer alguma coisa, porque eu fui movido de íntima compaixão. Hoje você tem uma grande oportunidade de decidir ser grande ou pequeno. Porque enquanto os grandes servem, os pequenos ficam assistindo. Eu vou repetir. Enquanto os grandes estão servindo, porque aquele que é o próprio Deus veio servir. E ele disse, qual de vós que quiser ser o primeiro, que quiser ser o maior, seja o primeiro a servir. No reino, por aí fora, o rei é o maior porque ele é servido, mas no meu reino é diferente. No meu reino só aqueles que servem são os maiores, aqueles que são pequenos só ficam assistindo. Ei, se você quer ser grande, começa a servir, porque aqueles que são pequenos vão ter que assistir grandes vitórias da sua vida, ver sua prosperidade, ver as conquistas, ver onde você vai chegar. Qual é o seu cargo? Será que ele é tão importante que te impede de servir? Impede você de servir? Ei, tinha um sujeito que tinha um título de Deus, mas a Bíblia diz que ele não se usurpou ser chamado de Deus, mas ele se fez filho do homem e veio servir a humanidade. Se ele que tinha o mais alto cargo do mundo, do universo, deixou o cargo de lado para servir, não, eu não vou para o diaconato não, porque eu sou um engenheiro, dono de construtoras, é uma humilhação para mim. O pior é que tem gente que não tem nada e ainda acha, é soberbo. Não, eu no diaconato não. Eu na recepção, não. Eu? Não. Eu sou muito famosa. Inclusive conhecida no Instagram. Já pensou se sair uma foto minha no Instagram trabalhando em um desses serviços aí na igreja? Eu fui com a pastora Eliane, conheceu uma igreja, e de repente lá na porta da igreja tinha um Jaguar. Se você não sabe, é um carro de mais de 600 mil reais. Adivinha quem era o dono desse carro? Um médico muito famoso, tem clínicas pelo Brasil, está muito famoso no Instagram. Estava lá com a sua esposa, filhinha, não lembro se é um bebezinho. Sabe o que estava escrito na camisa dele? Ei, médico famoso, milionário, um carro de 600 mil. A camiseta dele dizia, diaconato. Orgulhosos nunca vão servir, porque eles estão presos na rede satânica, porque o orgulho é o pecado preferido de Satanás, foi o pecado que fez ele cair. Todo o pecado que você cometeu, o diabo vai te acusar. Você pecou, hein? Você não pode ir lá na igreja hoje tomar ceia, não. O que você falou, olha o que você pensou, você é pecador, você não é digno. Todo o pecado ele vai te encher a paciência, mas tem um que ele nunca vai nem mexer com você. Orgulho. Sabe por quê? Foi o pecado original dele. Porque o orgulho fez ele estar onde ele está hoje. Se você for orgulhoso, ele vai te elogiar, ele vai até deixar você ficar bem tranquilo, porque ele preferiu reinar no inferno do que servir no céu. Eu vou repetir, eu não estou com aquele que preferiu reinar no inferno, eu estou com aquele que veio servir. Eu não estou com aquele que caiu do céu, eu estou com aquele que desceu do céu. Aquele que caiu do céu não pode mais voltar lá, mas aquele que desceu em humildade e serviu, subiu, está à direita de Deus Pai e vai me levar com ele, vai te levar com ele. Nós não estamos com aquele que quer ser servido, nós estamos com aquele que serviu, aquele que serve, aquele que abençoa os seus servos. E aí Jesus mostrou, porque eu sirvo, é minha natureza, é natural para mim. Como eu sirvo? Eu só sirvo se for com amor, eu não faço as coisas assim, arrastando chinelo, sem vontade não. Já viu como é que arrasta chinelo? É assim, a pessoa que... Rápido, irmão, vem cá. Relaxa, está chegando. Ei, foi chamado para ser águia. Águia. E aí Jesus mostra, eu sirvo porque a minha natureza, eu sirvo com amor, e eu sirvo quem? As pessoas. Eu sou servo de Deus.
Ah, você é servo de Deus, que lindo. E você serve alguém? Não, eu sirvo ao Senhor. Quem diz que é servo de Deus e não serve as pessoas é mentiroso. Porque Jesus falou: vocês têm que resumir tudo em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Quem se diz servo de Deus, serve ao próximo, serve às pessoas, segue o meu exemplo. E aí, Jesus serviu lá na ceia João era o discípulo amado, encostava a cabeça no ombro de Jesus, até dormia. Pedro, aquele jeitão, era o amigão também. Pedro recebeu, só que Jesus também serviu Judas. E esse é o problema da igreja: quer servir Pedro, quer servir João, mas não quer servir Judas. O cara chegou aqui com 7 assassinatos, deu testemunho e converteu. A igreja joga a cadeira para o alto, aleluia! Mas quando esse ex-homicida pisa no calo de alguém na igreja, a língua mata, a língua manda o cara embora. Eu não sei se você está entendendo. Sabe aquela pessoa que deseja o seu mal, que trabalhou para te derrubar, aquele parente que fala mal de você, aquela pessoa falsa que está tentando te destruir? É essa pessoa que você tem que servir com um sorriso. Ela não quer pegar na sua mão, você vai lá e pega na mão dela. Ela quer falar mal de você, você fala bem dela. Ela não move uma palha por você, mas você faz tudo o que for preciso para ela. Porque uma hora essa pessoa vai ficar constrangida, vai chegar para você e falar assim: eu não entendo, eu só fiz o mal para você, eu só abati, eu só falei, eu fiz tudo que eu podia para te derrubar, e você só faz o bem para mim. Qual seria a sua resposta? De repente vai ser assim: irmão, vou confessar, eu não gosto de você também não, mas eu só estou fazendo aquilo que o meu mestre faria se estivesse aqui no meu lugar. Ei, você quer ser imagem e semelhança dele, tem que fazer o que ele fazia, tem que seguir os passos dele. Quem te falou que ser vencedor ia ser fácil? Foi algum livro? Sabe o que, irmão? Quando eu sirvo uma pessoa que me faz o mal, não é ela que está recebendo, sou eu que estou sendo curado. Eu é que estou recebendo, eu é que estou sendo liberto, eu é que estou com a presença de Deus na minha vida, estou sendo curado. E aí, terminando, a população brasileira é de 81% de cristão. 81% de cristão, diz que crê em Deus, conhece Jesus. 31% são evangélicos e 51% católicos. Então me explica uma coisa: se 81% de 200 milhões de brasileiros, que está mais de 160 milhões de brasileiros, mais de 160 milhões de brasileiros, diz que conhece a Deus, conhece a palavra, conhece Jesus, por que o Brasil está desse jeito? Violência, droga, morte, destruição de valores. Por quê? Porque ninguém ainda entendeu o que Jesus veio fazer aqui. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando você serve, a violência diminui, o ódio diminui, o amor prevalece. Você não entendeu? Você foi trazido aqui essa noite para entrar numa nova visão, a visão de ser servo de verdade. Jesus disse que os santos anjos desceriam e separariam o joio do trigo, separariam as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Ei, ovelha tem pastor, ovelha precisa ser pastoreada, ovelha precisa ser cuidada, precisa ser alimentada, ela precisa ser guiada. Mas bode não, irmão, bode é rebelde. O bode ele fura, arrebenta a cerca, sobe em cima de casa, em cima de carro, ele come para-choque, ele come tudo que você pensar, come a sua roupa também. As ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E aí ele vai olhar para as ovelhas, que eu estou vendo só ovelha aqui hoje, hein? Olha a voz que você vai ouvir. Você, olha para mim.
Um dia eu tive fome e você me deu de comer. Um dia eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive doente, você me visitou para orar para mim. Eu estava preso e você se importou comigo. Eu estava com depressão e você me ligou, mandou um WhatsApp para mim. Ei, eu estava querendo desistir da fé, da igreja, da minha família, mas você tirou 1 hora para sentar comigo e conversar e mudar minha história. Ei, eu não tinha para onde ir, você me levou na Quadrangular São Joaquim e tudo deu certo na minha vida. Mas Senhor, quando foi que eu fiz isso? Todas as vezes que vocês serviram alguém, estavam servindo, era a mim na verdade. Toda vez que eu sirvo alguém, eu estou servindo a Jesus. E Ele vai dizer, naquele dia, você foi servo, você foi serva. E lá na entrada do céu, ei, você que está pegado ao seu cargo, Jesus não vai estar lá na porta dizendo assim: venha, engenheiro da empresa tal, da construtora tal, entra no céu. Ou não vai dizer também: venha, super médico famoso, cirurgião plástico conhecido no Instagram, venha. Ele não vai dizer: entra presidente, entra rainha, entra rei. A única coisa que a Bíblia diz que ele vai dizer, o único título que importa no céu, o único que vale no céu, o único que vai estar lá no seu atestado de salvação é: servo bom e fiel. Venha, servo bom e fiel, venha para a glória do Pai que está reservada desde a fundação do mundo, a glória eterna. Vem, servo bom e fiel, vem. É o único título.